Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa te encher do Espírito, do conhecimento da sua palavra e do propósito dele para a tua vida, a fim de que você dê passos firmes em direção ao céu a partir de ter escutado esta mensagem. Nesta ocasião, nós vamos estudar um tema bastante pertinente, ou seja, muito necessário em nossos dias. O título da mensagem é Como diferenciar a profecia divina das especulações. Vou repetir. Como diferenciar a revelação da profecia divina das especulações. Hoje em dia, pela facilidade que a internet nos dá, nós temos muitas vozes sendo ouvidas dizendo: olhem para cá, Deus me enviou com grande luz, tenho uma luz para você, você precisa saber isso, e mensagens semelhantes. Agora, como é que nós vamos discernir entre o joio e o trigo? Separar o que é bom do que é ruim. Entender o que vem de origem divina e o que é mera especulação humana. Há como compreender, e nós vamos descobrir isso por meio do estudo da palavra. Mas antes, vamos fazer aquilo que o Senhor ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo número 10. Ali o Senhor nos ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A ordem é positiva: trazei os dízimos, que são 10% da renda. Isso varia de pessoa para pessoa. Um recebe salário, outro tem lucro da empresa após impostos e despesas, né? Mas enfim, cada um tem a sua renda. E ofertas de acordo com aquilo que Deus coloca no coração de cada um. A casa do tesouro é o lugar onde há o mantimento da palavra, onde a verdade a respeito da Bíblia é ensinada. Existem muitos falando da Bíblia, mas quase ninguém fala a verdade da Bíblia. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. No lugar onde a Bíblia é explicada sem rodeios e é dado o seu verdadeiro significado, ali é considerado por Deus a casa do tesouro. Este ministério procura agir desta maneira e, com o dinheiro dos dízimos e ofertas, procura apoiar a obra evangelística de várias formas. Nós temos, por exemplo, folhetos. Aqui eu vou levantar para você 2 títulos, estes que são sempre gratuitos. A pessoa que quer fazer o seu trabalho evangelístico pode solicitar e só vai pagar o correio, ok? Ou se estiver próxima de nós, venha pegar, não paga nada. E também materiais para estudo bíblico. São estes materiais, os bloquinhos de perguntas e respostas, que conduzem o estudante a conhecer as verdades essenciais ensinadas na Bíblia para este tempo. Ou seja, o corpo de doutrinas entrelaçado, os 7 pilares da fé bíblica. São 4 jogos de estudos por pessoa. Você que tem algum interessado que quer estudar a Bíblia, ou você mesmo que quer se aprofundar, pode solicitar. Da mesma forma, não tem custo. Lembrando, também estamos em pleno projeto de construção da igreja sede. Não é um templo faraônico, é um templo com capacidade para 100 pessoas, mais salas anexas para ensino das crianças e também estrutura de vídeo. E além disso, temos projetos além mar. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final já está presente em mais de 10 países do globo e em mais de 2 continentes, e está fazendo o trabalho evangelístico. Portanto,
para o avanço da obra são necessários meios e por isso Deus proveu o plano dos dízimos e ofertas. Se você está convencido de que este é o ministério do Senhor e gostaria de enviar para cá os teus dízimos e ofertas, entre em contato por WhatsApp e nós vamos te dar as instruções de como fazê-lo. Nosso número 41 99509 8425. Nós vamos nos colocar em pé, os que estamos aqui na igreja sede, e vamos louvar a Deus. E enquanto estivermos cantando com o coração agradecido a Deus por tudo que Ele nos tem feito, aqueles que se prepararam poderão vir e depositar as suas contribuições na salva. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, Criador do universo e doador da verdade, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e também tem provido para as nossas necessidades materiais. Temos tido vestuário, comida e, conforme a Tua palavra diz, com isso devemos estar contentes. Pedimos ao Senhor que continues abençoando a cada um dos ofertantes, dos dizimistas, dos membros da igreja sede, daqueles que também nos acompanham, quer aqui, quer em todos os lugares da terra. Que o Senhor possa abençoar o seu povo e manter os seus corações voltados à obra mais importante, que é a de salvar seres humanos da morte eterna. Amém. Senhor, que este ministério possa cumprir a sua missão, levando o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. E assim, Senhor, que as almas sejam esclarecidas, que aqueles que hoje não conhecem a Tua verdade, que vagueiam, por assim dizer, em trevas, possam receber a luz da Tua palavra, corretamente explicada, com o seu justo sentido sendo apresentado
a fim de que possam conhecer o caminho da vida eterna e andar por ele. Senhor, abençoe-nos nesta segunda hora. Pedimos uma revelação especial da Tua vontade e da Tua palavra. E também, Senhor, conceda o Teu Espírito a todos os nossos corações, para que a Tua palavra possa produzir frutos nas nossas vidas. Frutos de obediência ao Senhor, frutos de cumprir o Teu propósito para as nossas vidas. Amém. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como dissemos há pouco, o título da mensagem de hoje é Como discernir entre a verdadeira profecia, ou as profecias de Deus, e as especulações. A cada segundo, enquanto você está assistindo esta mensagem, milhares de minutos de vídeo estão sendo colocados no YouTube, em todo o globo. Pessoas com as mais diferentes opiniões e ideias estão procurando fazer conhecidos os seus pensamentos. E como discernir no meio de toda essa diversidade de conhecimentos que estão sendo apresentados, o que é luz e o que não é luz? Só a palavra de Deus pode nos dar o esclarecimento. No livro ou na epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo nos fala sobre a verdadeira profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 até 21. Ele diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto. Repito, sabendo primeiramente isto. Quando vamos estudar profecia, quando vamos considerar as profecias do Senhor, primeiramente temos que ter em mente o que vamos ler agora. Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, inclusive, nos apresenta em várias ocasiões o contraste entre as especulações humanas e as profecias verdadeiras. Uma história que ficou marcante no tocante a isso é da morte do rei Acabe. O rei Acabe convidou o seu conterrâneo Josafá, que era rei do Reino do Sul, a sair com ele para guerrear contra os sírios. E foi quando Josafá pediu a Acabe para que consultassem ao Senhor. Acabe, para satisfazer o seu colega real, o seu amigo, logo mandou trazer à sua presença 400 profetas. E todos eles diziam: pode ir que o Senhor há de vencer. Até um deles foi tão ousado, diz a Bíblia, que chegou a colocar uns chifres assim na cabeça e dizer: com esses escornearás os sírios. Isso tinha muito significado na época, porque na Bíblia, segundo está escrito em Zacarias, capítulo 1, chifres representam poderes. Então a ideia é que o poder de Deus estava com eles para que vencessem e derrotassem os inimigos. Josafá, com aquele discernimento que só o céu pode dar,
ao ouvir e contemplar as expressões daqueles profetas todos, pergunta de forma polida para o seu colega Acabe: não há nenhum profeta do Senhor para nós consultarmos aqui? Interessante, né? Ele acabou de ouvir 400. Não, mas não tem nenhum do Senhor aqui. Ele fala: não, tem um aqui, mas ele fala sempre contra mim. Ou seja, esse eu não gosto dele. Ah, vamos ouvi-lo. Chamaram Micaías. Micaías, melhor que fales bem para o rei. Os mensageiros já disseram assim. Então, quando ele chegou na presença do rei, o rei perguntou: devo ir contra os sírios? Claro, pode ir e o Senhor vencerá. Eu te conjuro a falar em nome de Deus a verdade e só a verdade. Acabe respondeu. Ele notou que o profeta não falou aquilo que falaria da parte de Deus. E aí foi quando ele disse: eu vi o povo disperso, espalhado pelos campos, como ovelhas sem pastor. Aí foi quando Acabe virou para Josafá e disse: não te falei eu? Esse sempre fala contra mim. E acabou que finalmente Acabe morreu mesmo, né? Teimou, foi para a guerra e morreu. Esse é só um dos exemplos bíblicos do contraste entre a profecia verdadeira e a profecia falsa. Agora vamos falar das profecias para os últimos dias, porque hoje em dia, né, tudo parece profecia. Ah, o triângulo, o Illuminati, a maçonaria, né, o Trump e assim mais, né, o príncipe da Inglaterra, e aí vai. Tudo parece profecia. E é interessante que às vezes aparece um vídeo lá até recomendado, né? Você vê lá o número de visualizações, surpreende. Você vê que o povo tem sede. Agora, do que é que o povo está sendo alimentado? Será que é da verdadeira palavra de Deus? Será que é da revelação pura? Para entendermos a diferença entre profecia e especulação para os últimos dias, nós vamos precisar compreender um ensino bíblico, que é o ensino da doutrina da expiação. Poucos sabem disso, mas este ensino está extremamente conectado com as verdadeiras profecias do livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele é centrado na doutrina da expiação. E essa doutrina, ela é primeiramente ensinada no Antigo Testamento. Nós abrimos no livro de Levítico, capítulo 16. Convido vocês para abrirem a Bíblia. No versículo 1, a Bíblia diz: e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Aqueles filhos estavam bêbados, foram até o Shequiná, e o Shequiná consumiu eles. Versículo 2. Para quem não sabe, a propósito, o Shequiná era a manifestação da glória divina, da própria presença divina. E aí, Deus já mostrando que não aceita a pessoa que usa bebida alcoólica, né? Ainda mais vindo para o serviço sagrado. Por isso, irmãos, aqui está uma prova de que é uma aberração usar-se vinho alcoólico na Santa Ceia ou no serviço eucarístico da igreja. É uma abominação. Se o Shequiná de Deus estivesse presente ali, o sacerdote que fizesse isso seria fulminado na hora, assim como os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então, quando alguém estende um cálice, né, do vinho alcoólico, saiba, isso é uma abominação para Deus. E é uma evidência de que, se aquele sacerdote não morre na hora, isso é prova de que a presença de Deus não está naquela igreja. Porque se estivesse, ele morreria. Os filhos de Arão tomaram vinho, foram lá, na presença do Senhor, morreram. Essa história, quem quiser conferir, está no livro de Êxodo, eu não vou me ater a ela agora. Êxodo e Levítico trazem todas essas referências, né? Aqui a gente vai se focar na expiação. Versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu,
diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Para que nós possamos entender melhor, Deus está se referindo ao santuário. O santuário era o edifício onde manifestava-se a presença de Deus, e ele era composto de 2 compartimentos. Um compartimento maior era chamado de santo, e era o primeiro, era aquele ao qual você tinha acesso logo que entrava aqui. E o segundo compartimento, mais interior, onde ficava a arca da aliança, era chamado Santíssimo. Aqui, exatamente em cima da tampa da arca, entre as asas dos anjos de ouro que eram esculpidos aqui, manifestava-se a glória de Deus. Um brilho estava aqui e era chamado de Shekinah. Deus estava dizendo para Moisés que Arão, mesmo tendo sido ele escolhido como sumo sacerdote, ele não poderia entrar em qualquer tempo aqui no lugar santíssimo. A Bíblia ensinava que todos os dias o sacerdote entrava aqui no lugar santo. Cada vez que era sacrificado um animal, porque a pessoa demonstrava a sua fé no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a sua fé no sangue de Jesus que um dia seria derramado. Então esse sacerdote pegava esse sangue, levava para dentro do santuário e aspergia aqui nessa segunda cortina que era chamado segundo véu ou véu interior. Então todos os dias o compartimento santo do santuário era visitado. Não assim com o compartimento santíssimo. Por esta razão Deus disse, Arão não entrará todo o tempo no compartimento santíssimo. Em seguida, Deus fala como ele deveria fazer no dia em que ele fosse entrar naquele compartimento. Versículo 3. Com isto entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso, banhará a sua carne na água e as vestirá. Então, quem conhece um pouco da doutrina do santuário e do que a Bíblia revela sobre isso, sabe que o sumo sacerdote tinha uma roupa que ela não era só branca. Ele tinha uma base branca por baixo, mas tinha uma coisa por cima que era chamada de éfode, né? Ou estola sacerdotal. E em cima desse éfode, que tinha cores que entremeavam, né? O vermelho com o azul, com o roxo, que era o púrpura, ele tinha aqui, exatamente na altura do peito, 12 pedras, cada uma diferente da outra, representando as 12 tribos de Israel. E essas pedras eram engastadas num peitoral de ouro. E além disso, ele tinha duas ombreiras aqui, que também eram 2 pedras, que eram chamadas Urim e Tumim. E Deus respondia ao povo através dessas pedras. Portanto, a vestimenta comum, ordinária do sumo sacerdote, aquela que ele usava todos os dias, era colorida. Não assim no dia da expiação. Quando ele fosse entrar no compartimento santíssimo, a vestimenta dele era a vestimenta do sacerdote comum. Nada desse aparamento colorido. Agora apenas uma veste branca de linho, toda de linho, tanto por dentro quanto por fora. Então, associando-se à obra do Santíssimo, nós temos o fato do sumo sacerdote estar vestido de linho. E essa é uma informação bastante relevante, como nós veremos daqui a algum tempo na mensagem de hoje, tá? O que é que se fazia neste dia? Não sei se vocês notaram, mas no versículo 3 é dito que Arão entraria para fazer
expiação. Aqui aparece esta palavra, a obra da expiação. Ainda em Levítico 16, versículos 29 em diante. Aqui Deus nos dá a data na qual se fazia a expiação a cada ano e também diz qual era a natureza da obra realizada, ou seja, o que efetivamente o sumo sacerdote fazia naquele dia. Versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. A obra a ser realizada era a purificação dos pecados do povo. Eu vou colocar aqui em cima, ou aqui dentro, né? Ó, purificação dos pecados. E aqui, irmãos, introduz um conceito novo para muita gente. Qual é? Ora, cada vez que se sacrificava um animal, trazia-se à mente o ensino do perdão dos pecados. Por quê? O Cordeiro de Deus morreria e tiraria o pecado do mundo, né? Jesus derramaria o seu sangue e morreria por nós. Então o perdão era relembrado. Deus abençoe. Seja bem-vindo. O perdão era relembrado todos os dias. Porém, no dia da expiação, embora o perdão fosse lembrado todos os dias, esperar todos se acomodarem aí, fiquem à vontade. Então, embora o perdão fosse relembrado todos os dias, no dia da expiação introduzia-se um conceito novo. A palavra já não era expiação, e sim Aliás, a palavra já não era perdão. Perdão acontecia aqui, né? Sacrifício do animal representando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqui nós encontramos outra palavra, purificação. Então, enquanto o perdão tem a ver com algo forense, eu já vou explicar o que é, a purificação tem a ver com limpeza. Certo? Purificação me lembra limpeza. Enquanto que perdão tem a ver com algo forense, uma declaração. O que é forense? Forense vem de fórum, né? De justiça, de tribunal, né? De lei, enfim. Por exemplo, vai haver um júri popular, tal dia, fulano de tal vai ser julgado. E aí pode sair-se uma sentença. A sentença pode ser inocente ou culpado, não é assim? Se o réu é declarado inocente, então houve o perdão se o réu fosse culpado. Quer dizer, o réu era culpado, mas por alguma razão declarou-se o réu limpo, né? Então o réu foi perdoado. É o que acontece no céu, o que aconteceu com a humanidade toda. Deus deu o perdão para a humanidade através de Jesus. Mas quando a pessoa recebe o perdão, amém, meu passado foi apagado, no sentido de que Deus desconsiderou o meu passado. Mas agora inicia-se uma obra de limpeza interna, que é a minha preparação para o céu. Ninguém vai entrar no céu sem estar com o coração transformado, com o caráter mudado. Vamos abrir alguns versos bíblicos que vão confirmar essas duas coisas. Primeiro, Romanos, capítulo 3. Versículos 24 e 25. Romanos 3, 24 e 25.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que são pecados dantes cometidos? A palavra dantes a gente não usa tanto, né? Mas dantes tem a ideia de, traz o conceito de passado, que foram cometidos antes, de outrora, certo? Até aqui, enquanto eu era ignorante. Mas agora eu me encontrei com Jesus, e daí? O que tem que acontecer daqui para frente? Continuar andando de qualquer maneira? Não! Agora inicia-se uma outra obra, onde Deus tem que purificar a minha vida. Abram lá no livro de Hebreus. Isso é o que muita gente, às vezes, se esquece. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz lá. Doze e 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem se tornar santo, ninguém verá o Senhor. Então, quando alguém fala com você, está querendo virar o santinho? Claro, amém, quero entrar no céu. Amém, né? Porque quem não quer virar o santinho também não vai entrar no céu, vai queimar no lago de fogo. Certo? Então, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu já ouvi uma vez um absurdo, né, de pessoas querendo dar a entender de que alguém sem santificação entra no céu. Impossível. Olha, gente, tem gente com mente criativa aí, sabe? Mas está claro. Todos que entrarem no céu verão o Senhor. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Ponto. Então, sem santificação, ninguém entra. Bom, por esta razão, nós, voltando para cá, conseguimos enxergar a importância da obra de purificação. O perdão, ele é forense, ou seja, Deus declarou a humanidade perdoada na cruz do Calvário. Né? É um decreto, como se fosse num tribunal universal. Agora, a purificação é individual, depende do consentimento da pessoa, da vontade da pessoa e da cooperação da pessoa. Entendem a diferença? Então, amém? Deus, quando eu me encontro com Jesus, por causa do perdão forense, por causa da justificação, Deus esquece o que eu fiz no passado, por assim dizer, ou seja, não leva em conta, considerando que agora eu sou uma nova criatura. Por quê? Quem é justificado é convertido, recebe o Espírito Santo, tem o coração renovado. Mas a partir daí, a obra da graça de Deus, ela continua. Deus continua purificando aquela pessoa. Voltando para cá. Deus exemplificava todo esse ensino do Evangelho através de símbolos para os judeus, para os israelitas. E era dessa forma. O ano inteiro, o sumo sacerdote entrava aqui no lugar santo, né? Era obtido o perdão dos pecados. Mas, no dia 10 do 7º mês do calendário, então era feita a obra da expiação. Essa data era muito significativa. Por quê? 7 para Deus é o número da perfeição. O 7º mês representa, portanto, o último do ano religioso. Os eventos do dia da expiação eram os eventos finais, considerando a eliminação do pecado. Durante o ano inteiro, a pessoa que morasse na terra de Israel, se era um pai de família, ele deveria ir pelo menos uma vez ao ano até o santuário e confessar os pecados da sua família e apresentar a sua oferta. Por que era assim? Pense, por exemplo, de Samaria até Jerusalém eram 90 quilômetros. Não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha metrô.
A viagem era feita a pé ou no lombo do burro, né? Então, você viajar 90 quilômetros dessa forma, não é assim uma coisa que você pode fazer a cada semana, certo? Deus bem sabia disso. E o que Deus queria não era que eles agradassem a Deus com muitas mortes de animais, não era isso. O que Deus queria é que eles tivessem fé no Salvador. Para isso bastava que cada um fosse uma vez por ano lá e apresentasse o seu sacrifício, a sua oferta. Antes do dia da expiação, 10 dias antes, existia uma festa chamada de Festa das Trombetas. Era no dia 1º do 7º mês. Quem tiver curiosidade, pode ler em Levítico 23. E tocava-se trombeta, sabe para quê? Para lembrar quem não tinha ido até Jerusalém de que faltavam 10 dias. Se apressasse a apresentar o seu sacrifício. Entenderam? Por quê? Porque no dia da expiação, o sumo sacerdote faria a última obra em favor do povo, que era a obra de purificação dos pecados. Então, o povo não podia se esquecer. Abram lá em Levítico capítulo 23, por favor. Fala, o Levítico 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Memória de jubilação. Lembrando que eles iam, em breve, ter os seus pecados completamente apagados. Abram em Números 10, versículo 10, para vocês saberem o que era feito nessas solenidades. Números 10, versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, a gente viu que era dia de jubilação lá, né? Dia de alegria. Números 10, verso 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos. Então a trombeta ela tinha a função de aviso. Olhem, está chegando, está finalizando-se o tempo. Você já se preparou? Você está pronto? Voltamos para Levítico 23. Agora versículo 27. Levítico 23, versículo 27. Diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que, naquele mesmo dia, fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Portanto, todo o povo vinha se preparando. Quando chegava o dia da expiação, o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo para efetuar a purificação dos pecados do povo. Como?
Durante o ano, o povo foi confessando os seus pecados, certo? Cada vez que ele confessava o pecado, o sacerdote simbolicamente pegava aquele sangue que foi derramado pelo pecado, e agora isso era trazido para cá. Vamos comparar com Jesus, porque daí fica mais fácil. O que é que Jesus levou sobre a cruz? Levou os nossos pecados. Simbolicamente, os nossos pecados foram transferidos para o sangue de Jesus. E agora, quando Jesus entra no santuário, o sacerdote entrava no santuário, o que ele fazia com esse sangue? Ele pegava e espirrava na cortina. Nossa, imagina o cheiro que devia ficar essa cortina, né? Cheiro de sangue podre, era isso mesmo. Para nós entendermos uma coisa, o registro das obras feias, tudo aquilo que a gente faz e tem vergonha, que não quer que ninguém saiba, ele é feito lá no céu. E é uma coisa feia que está lá no céu, né? Feia mesmo. Por isso que aqui no santuário era instituído um incenso, tinha um altar aqui do lado da cortina, não sem causa, né? Era chamado de altar do incenso. Então o sumo sacerdote acendia o incenso para quê? O aroma suave do incenso se sobrepusesse ao cheiro horrível do sangue. E aí quando você entrasse no santuário, você sentisse um cheiro agradável, melhor. Da mesma forma, a justiça de Cristo no céu é para Deus um cheiro muito mais agradável do que o registro dos nossos pecados. Por isso a humanidade é aceita. Por isso que quando eu me ajoelho, eu oro, Deus ouve a minha prece e Deus me atende. Não porque eu tenha feito coisas boas, mas porque Jesus intercede por mim. Entendem? E aí, meus irmãos, chega o tempo final. Agora, no último dia, é hora só de verificar quem fez e quem não fez. Não tem mais tempo para nada. Nesse dia, a recomendação de Deus era, não façam nada. Todo mundo está concentrado só nisso. O povo ali em expectativa, aguardando que o sumo sacerdote entrasse e fizesse o serviço e saísse. Alguns detalhes, quando nós sabemos, nos ajudam a entender melhor a importância desse evento e como era considerado. O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele entrava com uma corda amarrada aos pés. E ele tinha na sua roupa uma série de sinetes. Então, cada vez que ele caminhava, quem estava fora ouvia os sinetes, lim, 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 e sabia que ele tinha entrado naquele lugar santíssimo. E isso tinha uma razão de ser. Porque o sumo sacerdote era representante do povo. Se alguém estivesse impuro, o sumo sacerdote, como representante do povo, quando entrasse naquele lugar santíssimo, morreria. E caso ele morresse, tinha que ter a corda para puxar, porque ninguém poderia entrar lá para recolher o sumo sacerdote morto. E enquanto o Shekinah de Deus esteve presente ali, não temos registro de ninguém que tenha morrido. Ou seja, o povo realmente considerava com muito cuidado o dia da expiação. Realmente humilhavam a sua alma, o seu coração, pediam, faziam um exame íntimo para ver se não tinha nada entre eles e Deus, se a consciência deles estava limpa mesmo. Confessavam seus pecados a Deus e as suas faltas uns aos outros, resolviam as suas pendências, para que no dia da expiação estivessem limpos. Naquele dia, então, os seus pecados eram purificados. E quando terminava o dia da expiação, iniciava-se um novo ciclo, um novo ano religioso. Portanto, o dia da expiação era o último dia do ano religioso. E isto representa a obra de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário representando o sacrifício dos animais. Isso foi no ano 31, depois de Cristo. Em seguida, como vemos pelo cerimonial, ele entrou no lugar santo e começou a fazer a obra de intercessão em nosso favor. E por ali permaneceu muito tempo, até uma ocasião na qual fosse iniciar-se a obra de purificação dos pecados. Há uma profecia que aponta o tempo no qual Jesus ia fazer esta movimentação. Ele ia sair do lugar santo para o lugar santíssimo. Abram lá em Daniel capítulo 8, versículo 14.
Daniel 8, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta profecia apontava o tempo no qual Jesus passaria do Santo para o Santíssimo e começaria a fazer esta obra de purificação dos pecados ou obra de expiação. Quando isso aconteceu? Bom, o cumprimento passado dessa profecia apontou para o ano de 1844. Está aqui. E a profecia começou no ano 457 antes de Cristo. Está aqui. Temos estudos específicos em vídeo sobre esta profecia, nós não estamos tratando agora deles, tá? Esta profecia também tem um cumprimento futuro para frente, mas não é o escopo do estudo agora, ou seja, não vamos tratar disso nesse momento. Então, em 1844, Jesus atravessou do lugar santo para o lugar santíssimo. Na terra houve toda uma movimentação, por quê? Pessoas interpretaram esse texto como referindo-se à volta de Jesus para o planeta Terra para purificar o planeta com fogo. Mas eles não entenderam que esse evento se referia à entrada de Jesus no lugar santíssimo para purificar os pecados do povo. Ok, agora chegamos onde precisávamos. Em 1844, portanto, iniciou-se a obra da expiação. Quando Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, depois que ele esteve 40 dias aqui com os discípulos, para onde imaginam os irmãos que ele se dirigiu? Para o lugar santo ou para o lugar santíssimo? Santo. Tem que ter sido para o lugar santo. Agora, observem algo interessante. Atos, capítulo 7, a visão de Estevão. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Isso ocorreu no ano 31, ou 34, perdão. A morte de Estevão, o martírio de Estevão. Atos 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ora, Jesus ao lado de Deus no trono. Agora, Jesus estava no compartimento qual? Santo. Santo. E onde estava o trono de Deus neste momento? Santo. No lugar? Santo. Santo, óbvio. Jesus estava do lado de Deus. E Jesus estava no lugar santo. Portanto, onde estava Deus? No lugar santo. Prova de que Jesus estava no lugar santo, nós temos em Apocalipse, capítulo 1. Abram lá, por favor. Esse foi escrito por volta do ano 96. Versículos 10 em diante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi, de trás de mim, uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, etc, etc. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Onde ele estava? Ao lado do candelabro, os 7 candeeiros. No santuário que Deus deu a Moisés, o candelabro ficava no lugar santo. Está aqui, ó.
Portanto, Jesus estava aqui nessa posição, no lugar santo, e ele estava à direita de Deus, que estava aqui nesta posição. Está aqui, ó. O trono de Deus estava neste local. O que ocorreu é que em 1844 houve uma movimentação no céu. Vamos abrir em Daniel capítulo 7 para confirmar isso. Daniel capítulo 7, versículos 9 em diante. Eu continuei olhando, diz o profeta, até que foram postos uns tronos. Foram colocados, então os tronos não estavam lá. Foram colocados uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Quem era este? Deus. O trono de Deus foi colocado ali. Continua, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Opa, então havia um compartimento. Ali foram colocados tronos. Quantos? O de Deus. E Apocalipse mostra que além dele, mais 24 tronos foram colocados. São os dos 24 anciãos. Anjos. Representantes da corte angelical. E Jesus? Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então note a movimentação. Primeiro Deus passa para o Santíssimo. Aliás, primeiro os anjos trazem o trono de Deus, depois ele vem e se assenta. Pensa, isso é uma corte, isso aqui não é que nem a gente aqui, vamos arrumar as cadeiras. É uma corte universal. Primeiro traz-se, tem toda uma cerimônia para isso, traz-se o trono para cá. Até para exemplificar isso, cada vez que se movimentava a Arca da Aliança, fazia-se toda uma cerimônia religiosa, não era assim? Davi conclamava os sacerdotes, os trombeteiros, os músicos, preparava-se o caminho, aplainava-se. Ora, e como se faz no céu então? Que ninguém pense que é de qualquer maneira, Então, o trono foi trazido para cá, em seguida Deus veio, os jurados se assentaram, e aí Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo e encontra-se com Deus. A mesma cena é relatada no livro de Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 1. Olhem lá. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A voz de trombeta é aquela de Apocalipse 1, a voz de Jesus, Então Jesus está falando com ele. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, em visão, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então notem, o versículo 1 começa falando de uma porta aberta no céu. Jesus passa por aquela porta. E quando ele atravessa a porta, ele entra num outro compartimento.
Onde estão? Assentado no trono, Deus e os 24 anjos representantes, 24 anciãos. Confirmando o que se viu lá em Daniel. Portanto, em Apocalipse 4, nos é relatado o momento do início da obra de expiação. E nós vemos pela profecia que a expiação começou no ano de 1844. Portanto, meus queridos irmãos, a partir de Apocalipse 4, tudo que nós formos ver para frente, nós estamos vendo eventos que ocorrem após 1844. A clareza é meridiana, porque são eventos relacionados à expiação. Eu vou só aqui passar um vistaço, assim, por assim dizer, né? Capítulo 5, no versículo 1, uma visão do mesmo trono. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, a partir de 1844, o livro está lá aberto, 7 selos. Não está lá selado. Capítulo 6 é a abertura dos selos, quando Jesus já chegou até o Pai. Versículo 1. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi, etc, etc, etc. Aí, o capítulo 6, o capítulo 7, tratam da abertura dos selos. Capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Olha, uma sequência cronológica. Primeiro abrem-se os selos, em seguida vão se tocar as trombetas. Tudo dentro do dia da expiação, tudo revelado aqui, dentro do lugar santíssimo, quando o Cordeiro já está lá junto com Deus. Aí a Bíblia traz o relato das 7 trombetas, e nós chegamos no capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Em seguida nós temos um interlúdio nos capítulos 12, 13, 14 e 15 do Apocalipse. O que é o interlúdio? É algo que está no meio do tempo já apresentado, ali das 7 trombetas, acontece durante aquele período, e aí a Bíblia nos leva para o final de todo aquele período. Esse mesmo terremoto da 7ª trombeta, ele aparece na 7ª praga. Então Deus fala de Apocalipse 12, 13, 14, 15, aí ele relata as 7 pragas no capítulo 16, e no final do relato das pragas, ele mostra que cumpre-se a voz também da 7ª trombeta, porque o mesmo evento ocorre ali. O terremoto e a saraiva. Apocalipse 16, versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Mesmo relato da 7ª trombeta. Lá em Apocalipse 11, nós tínhamos lidos, né? Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. E aqui de novo, terremoto, grande saraiva, relâmpagos, ou seja, é a mesma coisa. Relâmpagos, perdão, digo não. Terremoto e grande saraiva. E aí nós já estamos no final do livro de Apocalipse. Um novo interlúdio aqui, nos capítulos 17 e 18, falando sobre a queda da Babilônia, que é uma igreja.
E por fim, entra já na segunda vinda de Cristo, a partir do capítulo 19, e os relatos da nova terra, capítulos 21 e 22. Como eu disse, é só um vistaço do Apocalipse, mas tudo isso tem um propósito, mostrar o seguinte: a partir do capítulo 4, pelo ensino, pela doutrina da expiação, nós conseguimos ver que os eventos relatados referem-se a coisas que ocorrem aqui, dentro do período no qual Jesus realiza a obra da expiação. Portanto, podem até escrever, a partir de 1844 aqui, ó, nós encontramos as profecias de Apocalipse 4 até 22. Ah, mas tem coisas que se cumpriu aí, se refere ao passado. Bom, que há palavras aqui que possam encontrar um cumprimento parcial no passado, não vou negar, a palavra de Deus é infinita em suas aplicações. Mas que o entendimento literal e pleno de Apocalipse 4 até 22 refere-se ao que ocorre no dia da expiação, está claro, como a gente viu aqui, pela doutrina do santuário. Tudo isso se refere ao que ocorre no dia da expiação. Agora vamos lá, irmãos. O objetivo da mensagem era diferenciar profecias de especulações, né? O que o Donald Trump tem a ver com o que Jesus está fazendo lá no santuário agora? O que os Simpsons tem a ver com o que Jesus está fazendo lá no dia da expiação? O que o príncipe Charles lá da Inglaterra tem a ver com o que Jesus está fazendo no dia da expiação? Entenderam? Deu para entender? Sim. Ou seja, tem muita coisa que está sendo ventilada aí, ó, que é mera especulação. Não tem base nenhuma na Bíblia. Toda e qualquer profecia, a partir de 1844, que tenha algum fundamento bíblico, ela está linkada com a obra de Cristo no dia da expiação. E ela deve conduzir a mente daquele que escuta, daquele que estuda, para Cristo. Senão é mais uma história. E de histórias, a internet está cheia. Inclusive, só durante esse sermão já devem ter entrado aí milhares, para não dizer milhões de minutos novos no YouTube. Cada um que se acha iluminado com alguma coisa, ou encontra uma piada nova, se acha no direito de colocar um novo vídeo no YouTube. Ou apresentar um novo programa na televisão. E assim vai. Entenderam, irmãos? Então, há como diferenciar as profecias bíblicas das especulações? Claro que há. Né? Aí tem gente, outro dia, uns anos atrás, né? Ah, o dia do juízo vai ser o dia 21 de mês tal. Você fica olhando assim. Tá, mas onde é que está isso na obra de expiação de Jesus? Não vejo. Bom, se eu não vejo, eu desconsidero. Por isso que por vezes alguém escreve no canal, olha, atenção, vai acontecer tal coisa, tal. Pá, a resposta é direta, fala, irmão, não vai acontecer nada nesse mês. Por quê? Porque a Bíblia não fala nada a respeito da obra de Jesus naquele mês que a pessoa está dizendo. Então, tudo está linkado com a obra de Jesus. Jesus falou, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A profecia verdadeira vai falar da obra do Mestre, do Salvador. Não vai ficar satisfazendo a curiosidade de quem quer saber quem vai ganhar a eleição, quem vai ganhar a Copa, quem vai ganhar não sei mais o que, o prêmio Nobel, seja lá das quantas. Satanás está colocando uma série de informações que eu diria fakes para enganar as pessoas. E hoje eu vinha meditando numa coisa, né? Eu vou falar especificamente de uma emissora de televisão, que até a cor que aparece lá na internet, no site dela, já mostra, para quem é espiritual, que é um perigo ver aquele site ali. É um perigo. O site todo em contornos vermelhos, em detalhes vermelhos, da maior emissora de televisão do país. Você abre lá, quais as notícias que você vai encontrar? Não vou falar para abrir agora porque é sábado. Mas se você encontrar alguma coisa diferente disso, pode me jogar pedra, tá bom? Vamos lá. Quem morreu,
quem foi assassinado, quem foi violentado, quem roubou, quem matou. Não é assim? Só isso. Quem fez show, quem vai fazer show e quais são os esportistas aí que estão na onda. Faltou alguma coisa? Ou eu cobri tudo o que é anunciado ali? Faltou tudo. Né? Separações, juntamento. Então assim, fofoca, né, de televisão, novela, essas coisas. Irmãos, e aí a gente recebe da emissora uma série de contra-informações. Principalmente quando chega a época de campanha política, fica fácil de ver, porque assim, né? Ah, pesquisa, aí você põe o candidato X lá, assim, ó, o gráfico dele está estourando aqui e tal. Aí na hora que sai o resultado da eleição, está bem mais modesto aqui. E aí a mesma emissora se coloca na posição de dizer para o povo o que é fake news e o que não é fake news. Ora, ela é a própria fake news em pessoa. No sentido de que está contando uma série de mentiras. Está desviando o povo da verdade eterna bíblica. Instrumento de perdição. Qual é a cor da besta na Bíblia? Vermelho. Vermelho. Não quer dizer que a emissora seja a besta. Não é. Não é. E espero que, em breve, ela seja usada para um fim mais digno. Porque pode. A emissora em si é só um canal, é um veículo. O veículo pode transmitir qualquer coisa. Tanto boa quanto ruim. Certo? Agora, no momento presente, no dia de hoje, 25 de agosto de 2018, posso dizer com propriedade, né? Ela está fazendo um desfavor para a humanidade. Desfavor. Por quê? Porque Deus e Jesus estão preocupados com a nossa salvação. E tudo que nós estamos vendo por esses veículos de comunicação são especulações. Ontem, estive aqui em Curitiba, aí fui deixar o carro para estacionar, e aí naquela cabinezinha onde fica a pessoa que manobra o teu carro, tal, tava lá um jornal assim, né? Aqui de Curitiba, dizendo uma notícia, né? Olha, cantora Laura Pausini, não sei o que, e uma foto. Eu olhei a foto, eu não sou um desenhista assim, né? Mas assim, o cabelo aqui, um olho aqui, o outro escondido aqui e fechando o braço aqui. O que você entende com isso? Irmãos, a gente já está ficando, desculpa o termo, né? Até meio que macaco velho de ver isso aí. Faz parte do esquema, por isso que tem aí 80 e não sei quantos milhões lá de disco vendido, não sei o que e tal. E quantos outros cantores, você entra aí, ó, todo mundo famoso, aquela Kéfera Bookman lá da internet, mesma coisa. Entra lá no site delas, você não encontra esse tipo de símbolo lá também. Né? Então assim, irmãos, né, personalidades, celebridades fabricadas pelo status quo, isso é fake news. Isso é fake news. Ou seja, pega uma pessoa e vou dizer, não, ele agora é o do momento, tá? E aí o povo tudo vai seguindo, assim, ó. Não estou falando de religião. Se eu entrar na parte de religião, quanta igreja está aí ensinando mentira? Irmãos, ainda quero comentar com os irmãos. Nós vamos ter uma ocasião específica de falar disso, tá? Mas assim, a falácia dos cursos de mestrado e doutorado em teologia. A falácia dos cursos de mestrado e doutorado em teologia. Você quer descobrir? Eu só vou dar uma dica aqui. Ah, mas esse pastor aí desviou da Bíblia, está falando agora. Não. Em Apocalipse 14, versículo 8, a Bíblia diz assim: caiu Babilônia. Todos esses estratagemas de engano de Satanás, usados para desviar as pessoas da Bíblia, vão ser revelados. Vão ser desmascarados. Tá? Está escrito na Bíblia, inclusive. Isso é cumprimento da profecia. Você vai estudar sobre o método científico. O que é o método científico? É o método através do qual o cientista diz que vai chegar a alguma conclusão ou descoberta. É provado pelo método científico, aquele que vem de René, de Descartes, aquela coisa toda, né? Que através do método científico não se pode provar a Deus. Interessante isso, né? Por quê? Porque o método científico, ele parte do princípio de que não há certeza absoluta. Tudo é relativo. Né?
E a ciência está sempre descobrindo e tudo pode ser questionado. E qualquer hipótese tem a sua antítese. Ou seja, eu tenho que propor a existência disso e ao mesmo tempo considerar a não existência disso. Aí eu vou avaliar a hipótese para ver se ela é verdadeira. No caso de Deus, parte-se do pressuposto que Deus existe. Mas como o método científico diz que se eu vou avaliar Deus, eu tenho que avaliar a hipótese da existência e da não existência dele, então o método científico não é adequado para avaliar Deus e a religião. E se é assim, como é que alguém pega e constrói um curso de mestrado e doutorado em teologia? Cursos esses que se baseiam no chamado método científico para ensinar as pessoas sobre Deus. Impossível. Você usa um método que não pode ser usado pela própria natureza dele. Ele não pode ser usado para provar nem sequer a existência de Deus. E aí você vai querer usar ele para provar os decretos de Deus, para avaliar a revelação de Deus. E pior, depois que a pessoa faz isso, sai com um título e todo mundo na igreja reverencia aquela pessoa e fica ouvindo, bebendo assim, ó, como se estivesse bebendo da fonte da água da vida. Irmãos, eu vou mais longe. Ora, se cada igreja prega uma coisa, quem tem mestrado na igreja católica vai pregar o quê? Quem tem doutorado na igreja católica vai pregar o quê? Agora, quem tem mestrado na igreja batista? E quem tem na metodista? E quem tem na outra? E aí? Qual que vale então? Se cada mestrado, cada doutorado ensina uma coisa. Ou você acha que você vai chegar lá na igreja, seja ela qual for, a igreja X, e vai dizer que quer fazer o teu curso de doutorado, e vai querer na tua tese provar que a doutrina deles é errada, é antibíblica, e ainda vai querer receber o grau. Vai receber? Não. Você vai receber um convite polido a buscar uma outra instituição que coadune com os teus pensamentos, com a tua linha de pesquisa. Que vergonha, irmãos. Nós estamos imersos em tudo isso aí, ó. Sabe? E as pessoas estão cativas, presas desse tipo de pensamento. Outro dia eu estava numa rádio escutando uma mensagem insípida com o nome de evangélica. O homem usando de oratória, de retórica só, e tal, e toda a inflexão da voz. Mas Bíblia, que é bom, não tinha. Não falava um verso da Bíblia, irmãos. Eu estava 5 minutos ouvindo, não escutei nem Gênesis 1. O que eu tive que fazer? Mais que depressa, desligar aquilo ali. Ó. Meu ouvido, ele pode ser usado para melhores fins. Né? Então, irmãos, está na hora de despertarmos. Tem muita coisa aí para chamar nossa atenção. Tanto não bíblica quanto bíblica. Especulações de toda espécie de natureza. Mas tudo isso, ó, já botei em cor vermelha para você entender. É do outro lado. Não é do lado de Deus. O lado de Deus, o lado de Cristo é o lado azul. O que é que Cristo está fazendo hoje? A expiação. Cristo tem que ser exaltado como Ele é e no que Ele realmente está fazendo. Porque Ele disse em João capítulo 12, verso 32. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É isso que a igreja precisa. A igreja tem fome da verdade. De ouvir do seu Salvador. E não de ouvir mais essas especulações, essas arengas de rabis modernos. Espero que este sermão tenha servido para abrir os teus olhos. Tenha servido para mexer mesmo com a tua estrutura religiosa, se for necessário. Mas para que você firme os teus pés na vereda direita, no caminho que realmente leva ao céu e não seja mais enganado. Amém. Quem aqui gostaria de dizer, quero andar no caminho do Senhor e seguir ao Senhor Jesus? Que assim seja, em nome de Jesus. E para você que nos assiste, não se esqueça, tome nota, Deus deixou marcado a característica dos santos dos últimos dias, no capítulo 14, versículo 12 de Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o povo de Deus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Ele.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer as bênçãos dadas, pedir que o Senhor possa tocar os corações dos que escutaram a verdade e levá-los, Senhor, a tomar decisões importantes, abandonar os erros e as especulações e colocarem os olhos sobre Cristo, que é o sol da justiça, acompanhando pela fé a sua obra de expiação no santuário celestial. Que Ele possa ser o alento de todos nós. Ele possa dar a força que todos nós precisamos. E assim, ó Senhor, conduza a tua igreja a ser vitoriosa. Pedimos, Senhor, estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste está convidado a continuar nos acompanhando. Lembrando que as nossas transmissões ocorrem terças-feiras, a partir de 8 da noite, o vídeo já está disponível ou em transmissão. E sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste no canal youtube.com/TV Advertência Final. Também estendo convite para você que tem sido tocado por Deus de que esta igreja foi escolhida por Ele como depositária da luz para os últimos dias, da verdade bíblica que precisa chegar a toda nação, tribo, língua e povo. Se é o teu desejo estudar mais, para amanhã dar o passo do batismo, entre em contato conosco, nós vamos ter a alegria de poder te auxiliar nesta caminhada. Tome nota do nosso telefone, WhatsApp, 41 99509 8425. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Amém.